Oi, pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá para mais uma live. Live de hoje, gente, é live de especialista, aquela live que vocês tanto amam. E hoje o tema eu achei pertinente, né? Enquanto o Instagram vai aí chamando a galera aí do Instagram para assistir ao vivo, achei importante vir trazer esse tema aqui para vocês, porque não é de hoje que, aliás, quem assiste meus vídeos lá do YouTube, né, aqui também no Instagram, a galera sabe que eu sempre abordo esse assunto da tireoide, né, nódulos na tireoide, o câncer de tireoide, né, porque algumas pessoas, né, que tiveram o tumor na parótida, né, elas também têm algum tipo de disfunção na tireoide. Será que tem alguma coisa a ver? Será que tem relação tumores de parótida com nódulos, com disfunções da tireoide, com câncer de tireoide? Será que tem alguma coisa a ver? Eu vou perguntar para o doutor. E também tem um pessoal que também, de uns tempos para cá, eles já perguntavam isso, mas agora eu tô com uma frequência maior com essas pessoas, né? Perguntando, tem um pessoal de câncer de tireoide, né, que eles fazem após a retirada, né, um tratamento chamado iodoterapia, e esse tratamento, ele causa algumas disfunções nas glândulas salivares, né, então entra a nossa querida parótida aí no meio. Então achei pertinente trazer essa live aqui, para ficar um conteúdo para o pessoal que vir me perguntar sobre tireoide, sobre câncer de tireoide, nódulos de tireoide. Então achei interessante trazer aqui para vocês, para ficar esse conteúdo para vocês, certo? E o convidado de hoje é um convidado que aparece pouco aqui na parótida, que é o Dr. Rafael de Sico. O Dr. Rafael, ele é médico cirurgião cabeça e pescoço e oncologista, que eu esqueci de colocar no framezinho, mas ele é oncologista também. O doutor entrou. Isso aí, gente, vamos lá. Oi, doutor. E Beleza. pronto, agora deu. Deu? Tá me escutando? Tô escutando. Oi, linda. Ai, olha eu aqui, ó. Tudo bem? Você não quer ser médica, não, né? A tia viu você falando que você não quer, não Por que quer, não? né? É, né? Que chato. Por que você não quer? Porque demora Muito, né? Muito muito trabalho, né? tempo pra voltar pra casa. Demora muito tempo para Ah, voltar é? para casa, né? Aí agora eu chego mais cedo, ela Ah, fica aqui grudada. mas tá certo, doutor. É assim mesmo. Aí tem uma tia para atrapalhar ainda, Não, né? imagina, né? Ela falou, hoje eu quero participar da live com você. Pode ficar à vontade. Para mim, tudo certo. Doutor, olha, não sei nem mais o que falar. Porque assim, eu falei, gente, eu vou começar lá e falar o quê? Obrigado, doutor Rafael, de novo. Doutor Rafael, obrigado. Não sei. Então, assim, eu falei, eu vou começar a falar e falar assim, de novo, obrigado, doutor Rafael, por mais não sei quantas lives aqui, quantas coisas que. Doutor, obrigado, tem uma gratidão imensa. O doutor tem várias lives aqui no canal, gente. O pessoal da galera do câncer de parótida, né? Que o pessoal me pergunta muito sobre a live. Tem uma live só de câncer de parótida aqui, tem uma live só de doença na parótida, né? Aqui também no canal. E agora vim trazer sobre tireoide, né, doutor? Uma coisa muito atípica, né? O pessoal até brincou comigo, nossa, mas vai falar de tireoide? Eu falei, não, gente, eu vou deixar um material aqui, porque várias pessoas, doutor, vêm me perguntar sobre. Porque assim, tem várias pessoas lá no grupo que também tem algum tipo de disfunção na tireoide. Eles perguntam se tem alguma relação, né? Enfim, eu até falo com eles, né? Eu falo, olha, assiste essa live, vê se tem alguma relação aí. Não quero que o senhor responda isso agora, tá? Eu quero que eles assistam a live inteira para eles saberem disso depois. Mas, doutor, muitas pessoas têm algum tipo de disfunção na tireoide, né? Aqui na minha timeline da parótida, acho que 97% de tudo que passa aqui para mim é só sobre tireoide. Aqueles 4% fica bócio, osofaringe, laringe, enfim, só sobre tireoide. Existe alguma porcentagem de quantas pessoas têm algum tipo de disfunção na tireoide, alguns cânceres de tireoide? Tem essa porcentagem, doutor? Porque é alta, né? É alta. Bom, primeiro, boa noite. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aí com Tá? você.
o jeito que você se comunica com as pessoas, a maneira com que você se expressa, as dúvidas que você tem, as dores que você tem, elas são as dores que o paciente tem, né? Então, às vezes, o médico falando é diferente, né? Então, eu acho muito legal o que você faz e você está colhendo os frutos disso, né? Cada vez mais aparecendo gente, cada vez mais pessoas, você ajudando mais pessoas, né? Isso é muito legal. Dando bastante trabalho, doutor. Então, e provavelmente o que está acontecendo agora com a tireoide é porque, como na parótida, a parótida é uma área de atuação da nossa especialidade, da cirurgia de cabeça e pescoço, e muita gente acaba acompanhando os cirurgiões que têm alguma atuação na internet, né? E a gente acaba divulgando muito tireoide, porque tireoide é a coisa que a gente mais vê. Né? Então, assim, você perguntou, população que tem alguma disfunção da tireoide, 20 a 30% da população vai ter alguma alteração, né? Muitas vezes não é maligno, não é nada que você precisa operar, às vezes nem remédio precisa tomar, mas é alguma disfunção, né? E precisa procurar um médico, às vezes, para pelo menos orientar, né? Muitos pacientes me procuram para fazer uma orientação somente. E às vezes não é nada, às vezes não é nada que não precisa fazer nada, acompanhar uma vez por ano, mas é importante. E você vê agora, você está vendo quanta gente tem problema, né? Nossa, demais, doutor. Muitas pessoas vêm me contar alguma. Ai, Vanessa, eu tinha um nódulo. Ai, Vanessa, eu tenho um hipotireoidismo. Enfim. Ai, Vanessa, eu tenho Hashimoto. Enfim, várias pessoas vêm me abordar falando de tireoide e o pessoal pediu, né? Vanessa, traz um só sobre tireoide. Eu falei, então tá bom. Então, vou trazer esse conteúdo aqui para vocês. Doutor, essas pessoas que têm esses tipos de disfunção, hipotireoidismo e hipertireoidismo, eu acho que é o que mais o pessoal tem, né? Sim. Essas alterações desses hormônios, eles podem causar algum tipo de nódulo? O hormônio pode? Normalmente não, né? Normalmente o que é o contrário, né? Você tem um nódulo e esse nódulo pode sim dar uma alteração, geralmente relacionada ao hipertireoidismo. Né? Então, o que causa o hipotireoidismo, o hipo é muito mais comum, né? Então, a maior parte das pessoas tem hipotireoidismo, né? Hipertireoidismo já não é tão frequente. Doutor? Já não é tão frequente. Qual que é a diferença? Mas, assim, o que causa o hipotireoidismo? Na grande maioria das vezes é tireoidite. É uma inflamação autoimune, teu corpo enxerga a sua tireoide como um problema, ataca a sua tireoide, ela vai parar de produzir hormônio e pode pode aparecer nódulo. Então é o contrário, né? O hipotireoidismo, a causa que leva ao hipotireoidismo pode levar a um nódulo de tireoide, né? Em relação ao hipertireoidismo, já é o contrário. Se você tiver, às vezes, um nódulo autônomo, tem uma doença que chama doença de Plummer, que é quando você tem um nódulozinho na tireoide e aquele nódulo na tireoide produz muito hormônio. Aí ele pode causar o hipertireoidismo. Entendeu? Mas assim, o hiper ou o hipo, diretamente ele não vai causar nódulo, né? Uhum. Doutor, esses nódulos, não é todo nódulo na tireoide que é câncer, né? Que a maioria das pessoas acha que qualquer coisinha na tireoide, bolinha, já é câncer. Não. Esses nódulos, não, né? A maioria dos nódulos na tireoide, eles são benignos, pode-se dizer isso? Sim, a grande maioria. Mais ou menos 90%. Então, a cada 10 nódulos que a gente encontra, 9 são benignos, né? Até mais do que isso. Uhum. Nódulo, né? Uma boa parcela da população tem nódulo, Uhum. tem bastante câncer também, né? Então é questão da gente identificar. Hoje o câncer de tireoide na mulher é o quinto mais frequente, né? Olha, tenho plena convicção em que daqui a 10 anos a gente vai estar entre os primeiros. Provavelmente o câncer de tireoide vai estar entre os primeiros. Mais diagnóstico, né? Mas ele é um vou deixar isso para frente. Eu ia falar sobre o câncer. Não, enfim. Doutor, existe um certo tamanho que ele pode se tornar preocupante, assim, o nódulo benigno na tireoide, pode-se dizer isso?
Preocupante eu não diria, mas assim, que vale a pena a gente ter algum grau de atenção. O nódulo que tem característica benigna, a partir de 1 centímetro, a gente já pode pensar em fazer algum tipo de avaliação mais específica, fazer uma punção, por exemplo, fazer um exame mais aprofundado. Via de regra, nódulo menor do que 1 centímetro, né, e a gente não precisa fazer nada. A gente só acompanha. Não é que a gente não precisa fazer nada, né? A gente vai fazer um acompanhamento desse nódulo, né? Nódulo acima de 1 centímetro, geralmente a gente precisa fazer uma avaliação mais específica, muitas vezes com punção. Você viu que o nódulo é benigno? Benigno, a gente pode acompanhar ele até 3, 4 centímetros. Que geralmente o nódulo benigno é quando a gente vai pensar em fazer um tratamento, é quando ou ele incomoda, ele é visível, esteticamente ele incomoda, ou quando ele está dificultando para engolir, aí você pensa em fazer uma cirurgia. Hoje tem a radiofrequência, né, que você bota uma agulhinha lá, a agulhinha queima o nódulo e o nódulo desaparece com o tempo, né? E quando o nódulo é maligno, aí sim você vai ter que fazer cirurgia. Hoje ainda a cirurgia é a melhor opção. Mas ainda assim, mesmo o nódulo pequenininho, você pode não se preocupar, né? A pessoa pode ficar com um nódulo de 3 centímetros, doutor, acompanhando, assim, se ele não crescer, pode viver normalmente, a não ser que ele esteja atrapalhando, porque ele pode dar sintomas, como o senhor falou, pode engolir, né, enfim. Então, a pessoa pode viver normal com o nódulo. Normalmente ela vive normal com o nódulo. Então, nódulo geralmente de 5, 4, que começa a incomodar mesmo local, né? Mas antes disso, dificilmente incomoda, viu? A maioria das pessoas não sente nada. Algumas pessoas, às vezes a pessoa é muito magrinha, às vezes o nódulo a posição do nódulo influencia, então às vezes o nódulo está bem no meio, aqui na frente da traqueia, aí ele incomoda. Às vezes o nódulo de 2 centímetros ali incomoda, às vezes vale a pena você fazer cirurgia, entendeu? E o senhor falou da radioablação, quando que ela é utilizada, doutor? Normalmente hoje para nódulo benigno, tá? Então, quando você tem um nódulo que é benigno e grande, essa indicação. É aquele nódulo que é grandão, está incomodando a pessoa e o tamanho que está incomodando. Só grandão, Exato. Né? O pequenininho não. O pequenininho você não precisa fazer nada, porque se você não se incomoda com ele, você deixa ele quietinho ali. Ele não vai incomodar, entendeu? O que vai incomodar é um nódulo grande, a gente falando de benigno. Benigno, o tratamento cirúrgico é quando ele vai te incomodar. Quando ele não te incomodar, não precisa, deixa ele quieto lá, a gente faz ultrassom e acompanha somente. Entendi. E o nódulo benigno, a punção só é indicada para ele a partir de 1 centímetro. Isso, 1 centímetro e meio. Já tem protocolos hoje que estão jogando lá para 1,5 cm. Nódulo já, ele não devido ao risco dele ser baixo, né, pela característica do ultrassom, 1,5 cm a gente pode pensar em puncionar. Antes disso, às vezes nem vale a pena. Doutor, assim como tem um tumor na parede do adenoma pleomórfico, existe algum tipo de nódulo na tireoide que pode virar um câncer? Não. Geralmente, diferente da parótida, né, que a gente tem o adenoma pleomórfico, que você citou bem, ele pode virar câncer, né? O câncer de tireoide, não. Ele é benigno ou ele é maligno, né? Muitas vezes a gente tem pacientes que fazem punção e vem benigno, ou vem um indeterminado mais suspeito para malignidade, mas a carinha é feia, a gente geralmente repete essa punção e dá o diagnóstico. No ultrassom dá para perceber, doutora? Dá. Tem várias características. Hoje até foi normatizado isso por uma classificação que chama TIRADS, né? Então, o nódulo de tireoide, quando a gente faz ultrassom, por exemplo, eu faço, no meu consultório, eu faço ultrassom de rotina, então faz parte do meu exame físico fazer ultrassom do paciente. O nódulo que ele é bem escurinho, por exemplo, que ele é um nódulo que a gente chama de hipoecóico, ele é bem escurinho no ultrassom. Irregular. Então ele é um nódulo que é bem irregular, ele não é redondinho. Outra característica muito importante é quando o nódulo ele é mais alto do que largo, ou seja, ele parece um ovo em pé. Se ele é assim, ele é mais risco de ser maligno. Se ele é assim, é mais risco de ser benigno. Interessante. Por quê? Não sei, mas é. Né? Tá associado. É como se, no formatinho
como se fosse um linfonodo de um grão de areia, de um grão de arroz? Sim, mas a questão é a posição. Qual é o Tá. diâmetro maior? Então, ou ele De está pé de é pé ou ruim, deitado deitado. é legal. Se ele está Tá. deitadinho, se ele é tipo um ovo deitado, é mais Aham. benigno. Se ele é mais assim, quando Tá. você faz ultrassom, é mais suspeito de ser maligno. E aí outras E características doutor, também, né? Existem outras características que a gente leva em consideração. Mas isso ajuda muito a gente fazer uma boa avaliação e falar, putz, esse nódulo vai precisar fazer uma punção. Ah, esse nódulo não precisa, a gente pode só acompanhar, né? ó, o pessoal perguntou se o ultrassom com Doppler é melhor do que o ultrassom comum, acredito eu. Então, já foi. Hoje em dia, o Doppler ele já foi muito importante. Falavam que o Doppler, você vê a vascularização do nódulo, né? Então, quando o nódulo, o sangue está dentro do nódulo, mais central, o risco de malignidade era maior. Atualmente, os estudos que tem, são mais recentes, eles não mostram que é tão importante assim, entendeu? Então, o Doppler ele meio que perdeu um pouco do valor que ele tinha nos últimos anos, né? Pesquisa vai, pesquisa vem. A medicina é a ciência das Tá sempre verdades atualizado, né? transitórias, né? Então, o que é certo hoje pode É. ser que não seja certo no futuro. Atualmente, o Doppler ele não tem tanto impacto em prever a malignidade. Eu acho, minha opinião, é que como o ultrassom ele melhorou muito, né, a qualidade da imagem melhorou muito, você consegue ter outras características mais importantes do que propriamente a vascularização. Né? Uhum. Doutor, algumas pessoas me perguntaram, quando elas abrem, gente, não li absolutamente nada de tireoide, tá? Eu sou leiga assim como você. Eles abrem me mandaram três perguntas assim. Uhum. Mas o que é o tal do Bethesda? Falei, gente, não sei também. Vou perguntar para o doutor. Eu sei que tem graus, enfim, de coisas que eu leio lá na timeline, mas eu não sei exatamente o que significa isso, doutor. Então, Bethesda é uma classificação que foi feita lá em 2009, né? E que ele classifica em risco de câncer. Tá? Então, é o resultado da punção. Então, quando você tem um nódulo de 1 centímetro, você vai lá e fez uma punção. Aí o paciente chega para a gente com a classificação de Bethesda. E vai de 1 a 6, né? Então, o que significa? É meio que normatizado. Então, se o paciente no Japão fizer um exame, eu sei o resultado, né? Para isso que servem esses TIRADS, Bethesda, essas coisas. O Bethesda é assim, quando ele vem em classificação 1, quando ele fez o exame, ele não puxou muita célula, então não foi conclusivo, mas o risco de câncer é baixo, porque ele não pegou célula boa, mas também não pegou célula ruim, né? O 2 é benigno. Então, não é que ele é 100%, mas assim, o risco dele estar errado é menor do que 3%. Então, 97% de chance de ser benigno, ou mais. O 3 e o 4 já entram numa área nebulosa, que é a área do indeterminado, né? Então, o indeterminado 3, por exemplo, ele é um nódulo que ele é indeterminado, mas ele pende para o benigno. É aquele nódulo que o patologista achava que era benigno, mas não dá para dar certeza, então eu vou esperar, vou dar indeterminado. Entendeu? O 4 não, o 4 já é meio que quase 50% de risco de chance de ser maligno. Então, normalmente, do 4 para cima, a gente já indica cirurgia. Tá? A grosso modo, obviamente, né? 5 é suspeito, então é aquele caso que tem 70%, 80% de chance de ser maligno, mas eu já tive casos, e não foram poucos, mas uma porcentagem pequena, de casos que era Bethesda 5 e vieram benignos no final da história, depois da cirurgia. E o 6 é quase 100% de ser maligno mesmo. Eu nunca tive um caso Bethesda 6 que no final, depois que tirava, viesse benigno. Não, nunca aconteceu. Então pode acontecer de ser 5, Pode. ter que tirar a tireoide de qualquer jeito, mas pode ser benigno. Sim, pode ser benigno. Por isso que a gente sempre espera, fala, ó, vamos avaliar direitinho. Às vezes é um nódulo único pequeno, tira uma parte da tireoide, manda para análise para poder avaliar melhor, para tentar fazer menos tratamento, né? Às vezes menos é mais. A gente fazendo menos tratamento, a gente é menos agressivo para com o paciente, né?
E, doutor, como que a pessoa pode saber que ela está com algum câncer? Fora a bolinha, né, que é a bolinha no pescoço é a mais básica, tem algum outro tipo de sintoma que ela sente com câncer de tireoide? O câncer de tireoide tem muito pouco sintoma, tá, Vanessa? Quando ele não, na grande maioria das vezes, a gente tem diagnosticado cada vez mais. Uhum. Estou aqui, estou escutando. Voltou. O nódulo de tireoide, normalmente a gente tem diagnosticado muito cedo. Então, na grande maioria das vezes, menor do que 1 centímetro. Não vai dar sintoma nenhum, né? O nódulo um pouquinho maior, ele pode começar, é o caroço, mas o caroço geralmente é 3 centímetros ou mais. Às vezes, pela localização do nódulo, se é um tumor mais agressivo, que pode chegar perto do nervinho da voz, aí você pode ter rouquidão, né? Mas assim, do ponto de vista prático, é muito difícil a gente encontrar esse tipo de sintoma no paciente, né? É mais comum a rouquidão ser causada por outra coisa e não ser pelo câncer de tireoide, né? Então, na grande maioria das vezes, não tem sintoma. A maioria das pessoas descobre no ultrassom mesmo. Voltou. Para mim, ok. Voltou. Então, a maioria descobre mais no ultrassom mesmo, né? Acaba sendo o diagnóstico pelo ultrassom. Doutor, eu li que pode ter a cirurgia da tireoide, ela pode ser feita tanto parcial quanto total. O que determina isso? Hoje determina muito a característica do nódulo, tá? E a localização, o tamanho. Então, assim, eu sempre falo para os pacientes, não tem receita de bolo. Para aquele paciente, aquele cuidado, aquela cirurgia, né? A gente faz a cirurgia caber na doença do paciente. Então, por exemplo, é diferente da parótida. Vou fazer sempre o paralelo com a parótida. A parótida, você tem um nódulo lá, você tem que tirar o nódulo com uma margem de segurança, né? Às vezes você pode tirar um pouquinho menos, você tem que tirar um pouco mais, né? Nos cânceres já é um pouco diferente o manejo, já é muito diverso, porque depende muito do tipo que vem na parótida, né? Na tireoide, 90% ou mais é um carcinoma papilífero, né? Hoje em dia, cada vez mais a gente tenta fazer uma cirurgia menor, né? No Brasil, a gente tem muita resistência quanto a isso ainda, dos pacientes e dos médicos, tá? Fora do Brasil, cirurgia parcial da tireoide, tireoidectomia parcial, ela é muito mais feita do que aqui no Brasil, com ótimos resultados também, né? Então, assim, depende muito. Se o paciente tem um nódulo pequenininho, único, maligno, porém bem restrito à glândula, não está infiltrando a musculatura que está fora, a gente faz uma cirurgia parcial, resolve o problema, né? Se você, por acaso, tiver vários nódulos ou tiver uma tireoide que já é doente, né? Aí vale a pena fazer tireoidectomia total. Às vezes o paciente tem um nódulo benigno grandão, mas do outro lado a tireoide não funciona. Ele toma remédio, então aí vale a pena fazer total também. Então, assim, é muito variado. Existem diversos tratamentos para diversas condições que o paciente tenha, né? Então é muito mais customizado do que uma parótida. A tireoide, ela tem essa diferença, né? Ah, tá. Doutor, eu vi que a cirurgia da tireoide é uma cirurgia que ela não. Eu vou comparar com a parótida também. O cortezinho dela é bem pequenininho, né? É um corte aqui na frente, né? E tem casos também que não tem um cortezinho, né? Que é operado por robótica. Isso é viável? Acontece com frequência essa cirurgia de robótica aqui no Brasil? É assim, a cirurgia de tireoide normalmente é aquela que faz uma pequena incisão aqui no pescoço. Hoje, hoje a gente opera com lupa, enxergando maior, os materiais são melhores, as tesouras que a gente usa são muito melhores, tem a questão da monitorização do nervo, assim como na parótida. Então a cirurgia, a cicatriz diminuiu, né? Ela diminuiu, mas ainda assim tem a cicatriz. Existem métodos, sim, que a gente faz a cirurgia sem deixar a cicatriz visível, né? Eu faço, por exemplo, esse método há 3 anos, mais ou menos, eu faço bastante, né? Eu fui lá para os Estados Unidos fazer o treinamento, depois eu comecei a fazer essa técnica de cirurgia. Que você faz por dentro do lábio.
Então, em vez de você entrar por aqui, a gente entra por vídeo aqui por trás, né? A gente entra embaixo da pele e acaba fazendo a mesma cirurgia. Dá para fazer parcial, dá para fazer tireoidectomia total, e a gente faz a cirurgia sem deixar a cicatriz. Então, assim, é uma opção, não é? Ela não é melhor do que a outra, ela é igual em resultados, tá? Então a gente observa que tem igual a taxa de complicação, só que assim, não é para todo mundo. Tem paciente que tem tireoide muito grande, nódulo muito difícil, muito aderido, aí não vale a pena. Aí melhor fazer aberta. Mas pacientes jovens, que tem muitos, né? Tumor pequeno, uma tireoide que não é tão grande, e que aquela pessoa que esteja motivada a falar, eu não quero a cicatriz por melhor. Nem precisa ser por robótica. Pode fazer por endoscópica, que a gente chama de TOETIVA, né? Que é uma sigla em inglês para cirurgia endoscópica de tireoide. A TOETIVA é a que você usa com material de vesícula, aquela que você faz cirurgia de vesícula normal. A robótica você pode usar também, a questão é o custo que aumenta um pouquinho, né? Essa é como se fosse uma laparoscopia? Aquele É canhão? exatamente Não. isso. É igualzinho à laparoscopia de vesícula. A gente usa um material de vesícula, inclusive, de abdômen, Ah, né? E a gente faz então ela não é tão invasiva, né, Oi? doutor? Não é tão invasiva, então. Não é uma cirurgia muito evasiva. Então, Ou é? é questionável essa É, questão da minimamente invasiva. Sabe por quê? Porque, querendo ou não, você entra e descola um espaço um pouco maior, né? Então, assim, minimamente invasiva eu acho que é demais. Mas ela é uma cirurgia que deixa menos sequela a longo prazo, se você for pensar na cicatriz. Eu tenho pacientes que vai fazer ultrassom em laboratório, que operou da tireoide por vídeo, fez a toética, o ultrassonografista fala, não, mas você não operou, você não tem nada. Não, eu operei, tirei a tireoide, vai dar uma olhada, você tirou a tireoide. Ele nem vê, né? Varia muito, né? Então, tem uma moça aqui que fez por vídeo e falou, pós-operatório é doloroso. Tem pacientes que sentem um pouco mais de dor. Gostou, tá vendo? É lógico, porque você esquece que você operou, né? Doutor, quais que são as complicações da cirurgia da tireoide? As três principais da cirurgia de tireoide são pensar em três principais agora. Hematoma, que é o inchaço na região do pescoço, algum sangramento. Tireoide tem muito vaso sanguíneo, né? A rouquidão, que é do nervo da voz, é um nervo laringeu recorrente, que ele está atrás da tireoide. Entra mais ou menos na mesma história da parótida, você tem que achar o nervinho, você tem que secar o nervinho e soltar da tireoide para poder remover a glândula, né? E essa manipulação pode causar um pouco de rouquidão. E a terceira é o hipoparatireoidismo. Existem 4 glândulas que ficam atrás da tireoide, chamada paratireoide, né? Essas paratireoides, elas fazem o quê? Elas mexem com o cálcio no sangue. A paratireoide produz um hormônio chamado PTH, que é o paratormônio. Ele meio que ele é um termostato, ele controla o cálcio dentro do seu sangue. A gente mexendo na paratireoide, o que acontece? O PTH, essa produção cai. E o que acontece? O cálcio do sangue cai também. Então o paciente pode ter formigamento, cãibra. Isso é uma complicação que pode acontecer em cirurgia de tireoide, né? E, doutor, você falou do nervo, pode ter um acometimento do nervo, assim, dependendo do tipo de nódulo, ou então um nódulo que é um carcinoma, ele extravasou e acometeu o nervo, e a pessoa pode perder um nervo? Pode? Pode sim. Pode, às vezes tem tumores que estão infiltrando o nervo, estão pegando o nervo, o tumor passando no meio do nervo, às vezes está muito grudado, então tanto que você manipula aquele nervo, o nervo para de funcionar, eles são super sensíveis, né? Então, às vezes você está com o nervinho bonitinho, aí você começa a soltar ele, pum, parou de funcionar, né? Isso é importante da monitorização, que a gente tenta usar sempre, né? Que é para pelo menos a gente ter a noção do que aconteceu com o nervo,
porque isso, a gente não tem tato para isso. A gente só tem tato para saber se cortou ou se não cortou. Se a gente não cortou, às vezes o nervo para de funcionar e a gente não enxerga. Então, há 10 anos atrás, a gente acordava o paciente, todo mundo esperando o paciente acordar para ver se ele ia respirar bem. Agora não, agora com a monitorização a gente sabe se isso vai acontecer ou não. Né? Então, isso ajuda muito. O pessoal perguntou se pelo SUS tem essa cirurgia. Acredito eu que seja da robótica que eles estavam perguntando. Por vídeo tem alguns centros. Lá no serviço que eu coordeno, lá no Instituto do Câncer Dr. Arnaldo, a gente faz. Né? A gente até conseguiu uma ajuda de um vereador que gostou da técnica, ele ajudou com verba a gente ter as pinças que o SUS não fornece. Né? Então, a gente foi atrás e conseguiu fazer, né? A gente tá oferecendo de rotina para os nossos pacientes, que são selecionados, são casos que poderiam entrar, né? Então, lá no Instituto do Câncer, a gente tem feito. Existem alguns outros lugares que tem feito também, no ICESP, eu acredito que faz, mas são poucos lugares ainda. Tem pouco médico que ainda está fazendo, com grande quantidade, com grande experiência. São poucos ainda em São Paulo e no Brasil. Uhum. E doutor, depois que é tirado, né, o nódulo da tireoide e que é classificado como realmente câncer, quando que a pessoa ela é encaminhada para fazer o tratamento da iodoterapia? Porque tem algumas pessoas que não fazem, né? O que determina isso? O que determina são alguns fatores que a gente chama de fator prognóstico, né? Câncer de tireoide, normalmente a gente não fala muito em mortalidade, a gente não fala em morte, porque é um tumor que tem uma taxa de mortalidade muito baixa, né? Então, diferente de muitos cânceres, não é que ele é um câncer bonzinho, você vai me perguntar isso, eu tenho certeza. O câncer de tireoide não é um bonzinho? Não. Câncer é câncer. Câncer é porcaria. Para mim, não tem nem câncer. Para mim também Aliás, nem o tumor benigno é bom. Para mim, tudo é porcaria. Bolinha é porcaria. Também acho. Essa história de câncer bonzinho não existe. Porque você faz uma cirurgia, você tem que fazer tratamento, né? Então, assim, mas ele não é um câncer que traz uma mortalidade. Isso é fato, né? Então... Só que tem alguns critérios que a gente fala que é critérios prognósticos, a chance de volta do tumor, né? Então, quais são? Idade é muito importante. Pacientes com mais de 55 anos, eles têm um risco maior. Tumor grande, tumor de mais de 4 centímetros, tem um risco maior de volta. Tumor que saiu para fora da tireoide, que a gente chama de extravasamento, né, extratireoidiano. Tumor com metástase, né? Aí esses pacientes eles já têm indicação, sim, a grosso modo, de fazer iodoterapia. Lógico que é mais profundo do que isso, mas assim, a grosso modo é isso, são tumores mais agressivos. Paciente com tumor pequeno, às vezes de 1 centímetro, menos de 1 centímetro, único, em paciente jovem, tirou, não precisa fazer iodoterapia. Né? O risco, já se sabe que o risco de fazer iodoterapia e não fazer iodoterapia é baixo igual. Então, não precisa fazer, porque a iodoterapia, querendo ou não, ela é radiação em altas doses e traz algumas sequelas também. O que é a iodoterapia, doutor? Iodoterapia é assim. Eu vou tentar explicar de um jeito para que todo mundo possa entender. Quando a gente faz a cirurgia da tireoide, a gente tenta tirar todo o tecido tireoidiano que a gente encontra. Tá? Uhum. Lembrando sempre, o paciente que vai fazer iodoterapia, ele tem que ter sido submetido a uma tireoidectomia total. Então, se você vai fazer uma parcial, você já sabe que esse paciente não vai precisar, porque ele tem um tumor pequeno e tudo mais. Aí você tira a tireoide toda. Você tira todo o tecido que você enxerga, mas você não tira todas as... Não tira todas as células de tireoide. Isso não dá para a gente enxergar, né? Em tumores mais agressivos, pode ser que uma dessas células que sobrou seja uma célula tumoral, né? Então, qual é o princípio do negócio? Se você tem uma célula de tireoide, como é que a célula de tireoide funciona? Ela capta o iodo da corrente sanguínea para produzir o hormônio da tireoide baseado em iodo. Então, a iodoterapia nada mais é do que o iodo envenenado, radioativo. Então, você vai fazer uma dieta, né, que todo mundo fala que tem o preparo para fazer iodoterapia, que é uma dieta
que vai deixar aquela célula louca para pegar o iodo, sedenta por iodo, e aí ela vai pegar aquele iodo, o primeiro iodo que aparecer. Ele é radioativo, ele mata a célula. Entendeu? Então, não necessariamente ele vai pegar, ele vai atingir só aquelas células tireoidianas, né? E, doutora, onde entra aí a disfunção da glândula salivar? Porque algumas pessoas que fazem o tratamento aí de iodo, elas vêm, mas é só na minha cara. Aí tá desse tamanho a parótida delas. O que causa o iodo dentro da parótida das glândulas salivares? Porque quando você toma esse iodo radioativo, ele é expelido pela glândula salivar. E às vezes ele lesa a glândula salivar. Tanto que quando o médico nuclear ele faz a iodoterapia, logo depois da iodoterapia, para quem já fez, já sabe, você toma suco de limão, você chupa limão. Por quê? Para tentar fazer com que a glândula elimine logo aquele iodo radioativo. Né? Então aquilo ele acaba sendo danoso à glândula salivar. Não é infrequente dos pacientes terem parotidite, inflamação na glândula salivar, principalmente parótida, né? Mas normalmente depois que você tem um tempo, depois não tem mais, né? Para de ter. E quando isso acontece, essas pessoas fazem o quê para essa parotite ir embora? Geralmente compressa Parótida, né? local. Abusada. É por conta própria. Não tem muita coisa para fazer. Evitar comer, evitar coisa com muito ácido, muito azedo para estimular a glândula, analgésico, anti-inflamatório e esperar que vai passar. Parótida é sempre rebelde, né? Putz, pra caramba. Rebelde. E o senhor falou que pode voltar, então, o câncer de tireoide, assim, a pessoa tira e depois de voltar, enfim. A internet hoje está bem ruim. Voltou. Voltou, doutor? Para mim, voltou. Voltou. O senhor conseguiu Escutei, é de falei? volta, né, de câncer de tireoide, né? Na verdade, é assim, Vanessa, todo câncer pode voltar. Então, assim, independente do local, se é na tireoide, na parótida, no osso, na mama, qualquer lugar ele pode voltar. Sendo câncer, ele pode voltar, né? Então, eu não gosto muito quando as pessoas falam, eu operei o câncer há uma semana atrás, eu estou curada. Não, calma, né? Eu acho que é muito cedo para você falar isso, até porque você vai ter que ficar voltando no médico para acompanhar. Não quero ser pessimista, mas é o jeito que eu penso. Para mim, se eu tiver curado, eu não preciso nunca mais voltar no médico, né? Então, assim, ele pode voltar. A taxa de volta normalmente é muito, muito, muito baixa, tá? Então, geralmente, ele responde super bem. Quem são os pacientes que voltam mais? Aqueles que têm tumores grandes, os pacientes mais idosos, os pacientes que têm metástase, já quando a gente descobre, né? Mas felizmente, normalmente, quando a gente consegue tratar metástase, faz uma nova cirurgia, remove, faz iodoterapia, às vezes novamente, a maior parte dos pacientes não volta mais, resolve e acabou. Vou fazer uma pergunta especialmente para uma pessoa que está na live. Pode fumar depois, doutor, depois que tira a tireoide? Pergunta ruim, hein? Que assim, é aquele negócio, né? Fumar é ruim para todo mundo, né? Mas tem a ver com câncer de tireoide? Não tem, né? Então você vai me deixar em apuros, porque eu vou falar para ela que poder pode, não tem problema. Não. Né? Mas assim, não é porque não tem a ver com. Não tem a ver, de fato não tem relação nenhuma. A tireoide, o câncer de tireoide, ele não é relacionado ao cigarro, né? Ele não tem essa relação. Então, mas o cigarro ele faz mal pra caramba, né? Então, mexe com cicatrização no pós-operatório, né? Mexe com capacidade das células se regenerarem e ela ter uma boa cicatrização. Por exemplo, a recuperação pós-operatória é mais difícil em quem fuma, né? Tudo isso é ruim, né? A pessoa para muito tempo, ela para de fazer atividade física, fuma, é pior, né? A recuperação dela a longo prazo, médio prazo, ela piora. Mas Então não é recomendado para ninguém, para nenhum câncer, para nada, para nenhuma doença. Então, se a enfermeira que for cuidar dela, da pessoa operada do pós-operatório, falar para ela não fumar, é para ela não fumar. Lógico, com certeza.
Doutor, existe uma relação aí do câncer de tireoide e os tumores na parótida? Porque muita gente lá no grupo tem essa... Voltou. Voltou para mim. Voltou. Vamos lá. Existe essa relação aí do câncer de tireoide e os tumores na parótida, doutor? Porque tem muita gente lá no grupo que apareceu na parótida, agora na tireoide, ou vice-versa. Existe esse tipo de relação? Não, não. Do ponto de vista da doença, não muda. Você não tem um risco maior de ter uma e de ter a outra, eventualmente. Não muda, né? Às vezes, provavelmente, o que acontece é que como você... Por exemplo, vou te dar Vanessa. Vanessa nunca sabia o que era uma parótida na vida. Nunca ouviu falar em parótida. Ela teve um problema na parótida e agora ela sabe, né? Você se torna muito mais consciente, é a minha impressão, da região. Então, você tem um câncer de tireoide, o que você vai fazer? Você vai fazer ultrassom cervical periodicamente, você vai fazer exames mais periodicamente que você nunca faria e, eventualmente, você diagnostica mais, né? Parótida idem. Você tem um tumor na parótida, você descobre, aí você começa a ver o que acontece, tireoide tem muito, começa a fazer exame e acaba descobrindo um nódulo na tireoide também, e acredito que seja mais autoconsciência sobre os problemas que tem na região e você fazer mais prevenção, né? Por isso que prevenção é sempre a chave, né? Quanto mais exame você faz, mais problema você acha, mas você acha problema na fase inicial e você cura mais. Exatamente. E doutor, por que as pessoas desenvolvem o câncer de tireoide? Tem alguma causa? Olha, tem alguns fatores de risco, né? O fator de risco de radiação, né? Quem toma radiação pode ter um risco maior de câncer de tireoide. Existem os tumores que são radioinduzidos, né? Começaram muitos relatos depois de Chernobyl, por exemplo, né? De tumores agressivos, Fukushima no Japão, né? Aqui com o Césio lá em Goiânia, né? Então tem o tumor radioinduzido. Tem alguns tumores que têm histórico familiar importante, tá? Então, carcinoma papilífero, nem tanto, mas, por exemplo, tem um carcinoma que é o carcinoma medular, né? Que tem um componente aí, tem um tipo que é o familiar, que você tem que fazer pesquisa genética nos pacientes, que tem um diagnóstico, pesquisar a família. Tem pacientes, inclusive, que tem que... Por exemplo, você teve um câncer medular, você tem aquela mutação, e você sabe que tua família tem a mutação, teu filho nasceu, tem que tirar a tireoide. Dependendo de determinada mutação, lógico, porque senão ele vai ter um risco grande de ter um câncer que é bem mais agressivo do que o carcinoma papilífero que a gente já conhece. Então tem essas particularidades. Mas, de maneira geral, não tem muitos outros fatores de risco. Tem a história de relação com tireoidite, né? Então, quem tem tireoidite tende a ter mais casos de câncer de tireoide. Por outro lado, quem tem tireoidite, tem estudos que falam que o tumor ele é menos agressivo, dá menos metástase, por exemplo, né? Então, assim, são os fatores... mas, a maior parte dos pacientes não tem relação com nada. Não tem nada que ela tenha feito ou tenha deixado de fazer que gerou o câncer. Sobre uma pergunta aqui, doutora, acredito que seja de câncer. A pessoa tem o câncer há 3 anos e não opera. O que pode acontecer? Eu já sei quem é ela, já veio perguntar para mim isso daí. Eu vou falar para você. Você está perdendo uma oportunidade. Normalmente, o que acontece? Essa moça, eu já tinha visto a pergunta dela, ela já veio conversar comigo porque ela tem muito medo da cirurgia. Eu acho que ela tem que ver quem já operou e ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Não encare seus medos ignorando-os, né? Eu acho que isso para a vida é muito importante. Você tem um problema na sua vida, você vai ter que enfrentar. Esse é um problema na sua vida, né? De uma solução relativamente simples. Eu vou te falar que eu tive um caso. A diferença do câncer de tireoide para outros é que ele perdoa, né? O câncer, se você tem um câncer de parótida e espera 3 anos, você provavelmente morre no meio do caminho. Se você tem um câncer na boca, na garganta, na mama,
espera 3 anos, você morre no meio Uhum. do paciente que chegou para mim com um diagnóstico de câncer em 2015. Indiquei a cirurgia, ele voltou em 2018, porque aí o tumor estava enorme. A cirurgia aumentou, o tratamento aumentou, o tumor voltou depois, teve metástase, porque o tumor cresceu, né? E existe uma variante, viu, moça, que você está me ouvindo aí? Existe uma variante do tumor de tireoide, que é o carcinoma anaplásico, que é o carcinoma pouco diferenciado, que a gente sabe que é um processo de desdiferenciação, ou seja, o tumor ele perde a especialização dele. Então, muitos pacientes que deixaram o carcinoma papilífero por muito tempo podem evoluir para esse tipo de câncer. Esse é um dos cânceres mais agressivos do corpo humano. Média de tempo de sobrevida, de chance do diagnóstico à morte, 1 mês. Nossa. Na minha experiência. Tem casos mais agressivos. Então, assim, você tem uma chance de se curar de um problema com uma cirurgia que você opera num dia e vai embora no outro, ou vai embora até no mesmo dia. E você está postergando 3 anos. Isso provavelmente não vai acabar bem. Né? Então é importante você conversar com existem vários grupos de pacientes, que várias pessoas que já te deram orientações, que eu vi aqui, ela comentou um post meu, e ela já tinha falado isso. Eu falo, não adianta, você tem que ir atrás, tem que resolver teu problema. Não dá para deixar, não dá para deixar para depois, né? Vai deixando. Mas assim, né, existem protocolos de pesquisa para pequenos tumores que você pode até acompanhar e se o tumor crescer, você opera. Eu acredito que num futuro não tão distante assim, a gente vai ter pequenos tumores que a gente vai olhar para ele e vai falar, vamos acompanhar e vamos fazer um perfil genético desse tumor. Se esse tumor tiver um perfil bom, a gente acompanha. Se ele tiver um perfil ruim, a gente opera. Isso vai chegar, não vai demorar muito. A gente vai chegar nesse ponto e a gente vai conseguir fazer um tratamento até menos invasivo do que a gente já trata hoje. Que legal. Olha, moça, eu posso te falar, não posso te falar como paciente de tireoide, que graças a Deus eu não tive, graças a Deus espero não ter, mas posso te falar como paciente parótida com quase ex-adenoma piomórbico, que eu prefiro 50 mil vezes ter feito cirurgia há 100 anos atrás do que descobrir muito tarde. Então, não espere, porque saúde é sempre saúde, né, doutor? Sim, E, com doutor, eu vou fazer certeza. uma pergunta. A última pergunta que eu vou fazer é a pergunta que eu sempre faço em toda live que eu faço de parótida. Voltou? Voltou. Tá, tô te ouvindo. Minha internet hoje está intermitente. Inclusive, doutor, quando o senhor voltar, tá, doutor, para a live de tumor na parótida, eu vou fazer essa pergunta para a parótida. Então, eu vou fazer para a tireoide. Eu vi uma reportagem que o senhor fez com a apresentadora lá, aquela Claudete Troiano, né? E uma pessoa perguntou se o senhor acha que o câncer ele vem de um fator emocional. E aí o senhor respondeu, falou que sim. Aí eu queria saber, se o senhor quiser responder, tá, doutor? O senhor acha que os cânceres, assim, eles podem vir de fatores psicossomáticos ou de fator emocional? Né? Olha, Vanessa, assim, o que eu vou repetir o que eu falei nesse programa, né? Eu acredito que sim, né? Eu não tenho dados nem prova para falar que o contrário, né? Falar que, na verdade, provar isso e falar que sim. Né? A grande questão aí é assim, o tumor, do ponto de vista científico, celular, genético, né? É uma célula que tem um código genético e esse código genético ele foi modificado e aquele cromossomo, aquele negócio lá dentro da célula, ele se modificou e aquela célula ou ela começou a se multiplicar mais do que ela devia, ou ela deixou de morrer no momento que ela deveria morrer. Porque toda célula tem um período de morte programada chamada apoptose. Ou você perde esse mecanismo, ou você tem uma proliferação muito mais acelerada. Isso é o câncer do ponto de vista genético, lá dentro da célula, né?
Existem diversos fatores, inclusive chamados de epigenéticos. Vocês já devem ter ouvido falar isso, sobre epigenética. Epigenética é uma coisa que altera a, o fenótipo, ou seja, altera alguma coisa sem alterar o código genético. Altera a região da célula, a região do gene, do cromossomo, mas ele não altera a sequência genética. Entendeu? Existem diversas coisas que fazem essa questão de epigenética. Né? Tem uma médica no meu grupo lá do Instituto do Câncer, né? E ela acredita muito nessa parte, ela tem ela trabalha muito a questão de espiritualidade, a gente fazia grupos de reiki nos pacientes que estavam lá no pré-operatório. E ela tinha um estudo muito interessante que ela fazia análise epigenética, de alteração epigenética nos pacientes, no rato que tinha câncer, né? Rato de laboratório, injetava a célula tumoral, né? Para desenvolver um tumorzinho na mama do rato. E você fazia o reiki no rato. E aí você observava se tinha alguma alteração epigenética. E mostrou que tinha. Né? Então, assim, a questão emocional, o estresse, ele funciona do mesmo jeito. Né? O estresse, ele causa na gente tanta coisa, tantas alterações, que pode sim gerar. O problema é como é que você vai comprovar isso no estudo científico, né? Para você chegar e falar, não, é assim que funciona. É muito complexo. Tem muitas variáveis que vão entrar na jogada, então vão entrar diversos questionamentos. Mas sim, eu acredito muito que estresse, questões emocionais, psicossomáticas, elas podem estar relacionadas, né? Ai, doutor, depois o senhor passa o nome da doutora, se ela tiver algum tipo de trabalho na internet Eu também. acho que não, Sim. mas eu vou ver direitinho. Ela chama Érica. Ela é uma médica que é extremamente competente, uma grande cirurgiã de cabeça e pescoço, trabalha com a gente mais velha do que eu. Boa noite, filha. Ela é mais velha do Tô que. terminando. Ela foi dormir agora. E ela começou a se dedicar a. Porque a gente trata com câncer, né? A gente tem. É muito difícil. Assim, a gente vive com sofrimento alheio, a gente vê muita gente, a gente perde muito paciente, não é fácil, né? Mas, e ela, com essa percepção que ela tinha, ela começou a buscar outras coisas para buscar é, respostas às perguntas que ela tinha, né? Então, uma dessas coisas muito interessantes foi isso, da questão da alteração epigenética, o estresse, mudança de estilo de vida, né? Hoje a gente sabe, hoje já tem muita coisa de medicina de estilo de vida para diminuir doenças, isso é muito importante mesmo. Ah, que legal. Que pena que ela não tem, porque é muito Eu vou interessante. até Eu procurar se também. ela tem alguma coisa eu te compartilho, depois a gente tenta. Quem sabe, se você quiser, eu acho que ela pode, a gente pode marcar de uma live com ela, por exemplo, ela faz. Ela tem coisa de falar de dieta, da comida, Ah, que é é. muito legal. A Érica tem umas coisas muito Ah, legais. doutor, já quero, hein? Não, já quero, já pode, Eu vou já quero. conversar com Não ela, a sei o que gente vai você vai marcar. fazer, marcar, pode marcar, já quero. Eu adoro. Eu acho que, eu acho que o ser humano é um todo, né, doutor? Não tem muito que a gente fugir desses assuntos, ainda mais nos tempos de hoje, né, com a evolução humana, enfim, eu acho que é bem por aí. Gente, eu vou ter que encerrar a live, eu não queria não, mas já deu o horário. Quero que o doutor também coloque os filhos dele para dormir. Essa vida agitada, doutor. Pois é. Eu queria mais uma vez agradecer por tudo, pela generosidade, pelo meu pai, por estar sempre disponível aqui para mim, para trazer informação pessoal, esse direcionamento sempre, qualquer dúvida que eu sempre tenho, o senhor sempre muito solícito, muito, muito generoso. Então, assim, não sei mais o que falar.
você quiser o canal da Parótida, toma. Mentira. Não, imagina. Assim, Imagina. Mas assim, eu gosto, eu acho que a gente tem muito a passar, né, de informação para as pessoas, né? Então, se a gente puder chegar em uma, duas, 10 pessoas para poder passar uma informação, tirar uma dúvida, esclarecer, tem muita gente que não tem esse acesso, né? Então, pelo menos para ela ficar mais tranquila, ou saber como procurar um médico. Se eu não falo sobre a minha especialidade, sobre a cabeça e pescoço, por exemplo, muita gente nem sabe que existe. Não tem 1.000 médicos no Brasil, né? Então, assim, é uma especialidade muito, muito, muito ultra especializada, né? Então, assim, a gente tem que divulgar o que a gente faz, a gente divulgar as informações que a gente tem, né? Eu acho que é uma maneira que essa ferramenta que a gente tem hoje é maravilhosa justamente por isso, né? E eu repito de novo, olha o trabalho que você faz como paciente, quantas pessoas você já ajudou? Você tem noção? Milhares. Entendeu? Então isso é muito legal. É muito legal. Entendeu? Então a gente pode. Eu ajudo trabalhando, operando os pacientes, tudo, mas assim, é pontual. Você também ajuda as pessoas, mas de uma maneira muito mais ampla. Né? Então são ajudas de maneiras diferentes, mas assim, são muito legais. E eu agradeço você por estar sempre disponível também. Tamo junto, precisando de alguma coisa, vamos marcar mais lives. Eu achei legal esse acesso diferente que a gente pode conversar com a Érica para montar. Eu acho muito bacana. Eu sou. Apesar de ser cirurgião, eu consigo. Eu penso em outras abordagens para o nosso paciente. Eu acho que não é só aquilo que a gente faz do ponto de vista técnico, acho que tem outras coisas também que a gente pode ajudar as pessoas. Né? Mais uma vez, obrigado mesmo. obrigada, senhor doutor. Eu não gostaria de vê-lo em breve, mas eu acho que eu vou ter que ver, né? Mas tá tudo bem. Ah, mas vai dar certo, Tá você vai tudo ver, bem. vai ser tranquilo. Não, já tô tranquilíssima. O pessoal até se espanta, mas é que a informação é tudo. Então, você Tendo sabendo informação, das coisas, você sabendo do que você vai enfrentar, sabendo que é uma coisa. Poxa vida, é muito mais fácil você encarar, né? Você ir de frente ao desconhecido é muito mais difícil do que você ir a uma coisa que a gente já sabe o que acontece. Faz exatamente. muito bem isso, é Então, muito interessante. tô tranquila. Então, mas assim, vou vê-lo, acho que mais vezes, né? E assim, doutor, eu gosto muito do senhor, mas assim, eu acho que já parou por aí, né? Já deu, né? Não precisa mais não, né? Exato. Eu sou aquela pessoa que todo mundo pode falar que me adora, mas ninguém quer estar perto, né? Eu sei, eu entendo isso. Doutor, mais uma vez, obrigada, viu? Imagina, Dá um beijo aí nas crianças. Enfim, bota elas para dormir aí. Obrigada, viu? Mais uma vez, pode viu? deixar. Precisando também, tô por Tá aqui. ótimo. Obrigada, doutor. Gente, tá. Tchau, boa noite pro doutor. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado Obrigada, aí. doutor. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Gente, a live vai ficar salva, tá? O pessoal que perguntou se a live vai ficar salva aqui no Instagram da Parótida, aqui nos vídeos. E lá no canal do YouTube, que é Tumor na Parótida, também vai estar salva lá nas playlists, tá bom, gente? É isso. Beijo pra vocês, gente. Se inscreva no canal, segue as plataformas. O Instagram do doutor vai estar aqui na descrição da live, certo, gente? Pra vocês seguirem ele. Beijo, gente. Beijo, Márcia. Beijo, Cida. Beijo, Cris. Beijo todo mundo aí que participou da live. Obrigada demais. Beijos. Tchau pra vocês.